Bom, e no programa de hoje vamos seguir falando aí do Novembro Negro, que é o mês da consciência negra, né? Vamos abordar a questão do racismo estrutural e como ele está presente no nosso dia a dia. Nós vamos falar também da sessão desta quinta-feira, né? Por conta do feriado de ontem, aí, 15 de novembro, a sessão será realizada na quinta-feira e também de uma audiência pública que será realizada hoje, no final da tarde, aqui na Câmara, para debater a implantação da tecnologia 5G no município, o 5G chegando aí para mudar o conceito que a gente tem de internet. Bom, mas a gente vai começar o programa falando do Novembro Negro, que é o mês dedicado à memória e às lutas dos negros no Brasil. E vamos falar especificamente sobre o racismo estrutural, aquele que todos nós, enfim, acabamos praticando aí no dia a dia, sem às vezes nos dar conta de que estamos aí praticando atos de racismo. Mas para explicar para a gente o que é esse racismo estrutural, como ele está presente no nosso dia a dia, converso agora com o técnico educacional do SENAC de Votuporanga, o Edel Barbosa, o Edel que é também membro do Conselho Afro de Votuporanga e ministra palestras sobre o racismo estrutural e outros temas. Edel, obrigado, viu, por nos atender e já começo dando a palavra para você. O que é o racismo estrutural, Edel? Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo. É um tema muito importante, né, que a gente tem que falar todo dia, não só no mês da consciência negra, né, que para nós acaba se tornando o mês da paciência negra, né, que a gente tem que ouvir coisas do tipo, somos todos humanos, todos são iguais, né, quando na verdade isso não acontece, né, e isso está muito incutido na ideia de racismo estrutural. Né? O racismo estrutural acontece onde, Edel? Ele pode ser muito sutil, né, em, por exemplo, palavras que a gente usa no dia a dia, mas que tem uma carga histórica bem triste, uma carga histórica de pessoas que foram escravizadas, uma carga histórica de pessoas que morreram, né, por meio dessas palavras, ou pode ser numa conversa de bar, numa conversa de família, né? Então o racismo estrutural está muito pronto. O que é o racismo estrutural? É quando a gente pode ser até sem intenção, né? Mas a gente, de uma certa forma, aplica um juízo de valor pautado na raça, na cor da pessoa. Então, eu suspeito da pessoa que é negra e não suspeito da pessoa que é branca em uma situação de crime, por exemplo, né? Sem ter julgamento, sem ter qualquer outra situação. Eu acho que aquele vai roubar porque ele é negro, né? Ou então vamos pôr no shopping, né? O segurança que persegue a pessoa que é negra, suspeitando que ela vai praticar algum crime, algum roubo ali dentro. Então, o racismo ele está estrutural, ele está presente em tudo e às vezes ele é sutil, né? Às vezes também não é tão sutil assim, como por exemplo quando a gente vê na mídia. Eu dou sempre esse exemplo, né? Do menino que traficava animais e sempre aparecia nas notícias. Estudante de veterinária, medicina, não lembro ao Sim. certo, trouxe cobra tal. Quando na verdade ele não era um estudante, naquela situação ele era um traficante internacional de animais. Né? Então a gente vê que isso está muito presente, né? E quando a gente vê em outras situações negro portador de drogas e tudo mais, quando é uma situação com branco, jovem portando situações ilícitas, substâncias ilícitas. Então são coisas assim que estão muito presentes na nossa sociedade, são sutis e também não são sutis, mas que de certa forma carregam essa ideia, né, de que o negro, de que o preto, ele é sempre o lado ruim da história. Sim. Né? Então, Edel, você tem até um levantamento aí de algumas palavras, você podia dar alguns exemplos de palavras que, enfim, estão enraizadas aí na nossa, enfim, na nossa própria linguagem mesmo, e às vezes a gente fala enfim, está usando uma expressão racista, mas não percebe. Você poderia falar um pouco disso para a gente? Claro, claro. É importante também dizer que
mesmo que a gente não faça com intenção, é bom ter informação para não continuar falando. Né? Eu ouço muito, né? Ah, é mimimi. Antes era tranquilo falar isso, né? Era tranquilo falar criado mudo, era tranquilo falar, chamar meu amigo de macaco, né? Só que nesse momento da história, né, da nossa história, não é permitido mesmo, não é mimimi mais, né? Isso carrega muita coisa ruim e só quem tem lugar de fala, né? O lugar de fala é eu sou negro, eu falo o que é racismo, né? Não é o branco que vai falar, né? Então o lugar de fala é muito importante nesse momento. Por exemplo, quando a gente fala que a pessoa ela fez uma coisa meia tigela. Ele foi um jogador meia tigela no jogo de hoje. Meia tigela quer dizer que pessoas que estavam nas minas, né? Escravos que estavam nas minas e não cumpriam a meta de trabalho daquele dia, eles era cortada a comida deles pela metade. Então, meia tigela quer dizer que pessoas não comiam a comida suficiente, né? Era cortada ali uma parte e ficava sem comida porque não cumpria a meta de trabalho. Né? Outro exemplo, e esse também foi um pouco novo para mim nos meus estudos, é nhaca. Né? Quando a gente fala, nossa, eu tô com uma nhaca hoje, né? Nhaca quer dizer referente ao odor forte de pessoas que eram escravizadas, vinham nos navios negreiros, né? E não tinha como ter o asseio, né? Não tinha como tomar banho, não tinha como fazer qualquer coisa do tipo. Então cheirava forte, e aí os né, do navio negreiros falavam, ah, tá com cheiro de nhaca. Né? E nhaca, na verdade, é uma tribo de Moçambique, né? Existe até hoje. Outro exemplo, né? Mulata, né? Que a gente acha que é elogio, né? A gente acha que é elogio, mas na verdade mulata é o cruzamento, né? A mula é o cruzamento do cavalo com o jumento, e aí não tem procedência, né? Falava que não tem procedência. Da mesma forma que o senhor tinha um filho com a escrava, né? Isso acontecia muito recorrente porque eram filhos de estupro, né? E até hoje a gente vê muito isso. E aí tinha-se o que não tinha procedência era a mula, né? Então mulata vem de mula, né? Tem essa carga muito forte. O que também pegou muito com relação à presença do negro são questões religiosas. Como, por exemplo, a gente fala cor do pecado, né? Teve até uma novela da Globo, né? A cor do pecado. Porque o negro era aquele que não era batizado, né? Ele na sua religião não havia o batismo católico, né? Então ele era da cor do pecado, a marca do pecado era ser negro, né? E assim, inúmeras outras, né? Como por exemplo, a coisa tá preta. Sim. Né? A gente fala a coisa tá preta, nossa, a coisa vai ficar preta, né? Também nessa ideia de que o preto é ruim, o preto é marcado de coisas ruins, de pecado e tudo mais. Sim, também muito recorrente é o denegrir, Denegrir, né? Denegrir, que a gente usa, né, como sinônimo de algo que é para tornar negro, né? Então tornar negro é algo que vai te deixar ruim, que vai ser pejorativo, né? E lista negra, né? Você vai entrar para a lista negra, né? Não, nunca é a lista branca. Nunca. A inveja branca, né? A inveja branca é boa, né? A inveja sempre é ruim, né? Mas quando ela é branca, ela recebe um eufemismo, né? Então fica mais suave. O criado mudo, né? O criado mudo, que é algo assim, é uma história muito triste, quando os negros tinham que ficar do lado da cama dos senhores, né? Para caso eles precisassem de qualquer coisa durante a noite. E ele ficava ali parado e ele não podia falar nada. E muitos deles tinham a língua cortada. Então cortava essa língua para realmente ele não falar nada e ficar ali a serviço do Senhor. Né? Outra palavra, né, que a gente parou de usar, né, ainda bem, mas ainda tem questões muito sérias, que é doméstica. Né? Que doméstica é de domesticar. Uhum. Então domesticava-se as mulheres negras para elas trabalharem nas casas, né? O que hoje a gente vê muito presente ainda. Eu costumo dar o exemplo do sítio do Pica-Pau Amarelo,
né? O sítio do Pica-Pau Amarelo, quem tinha toda a habilidade de cozinha, quem fazia os quitutes maravilhosos, era a tia Anastácia, mas quem ganhou fama era a Dona Benta, né? Sim. E atrás disso tem todo a ideia racista que Monteiro Lobato tem, né? O Monteiro Lobato não é bonzinho, as histórias dele não Sim. são legais, né? E elas estão muito com o racismo estrutural muito enraizado, né? Então são coisas que a gente precisa rever um pouco, até mesmo na literatura infantil, né? Quando a gente vai conversar com as crianças. Inclusive tem, só um parênteses, tem algumas novas edições do Monteiro Lobato estão sendo revistos alguns trechos de racismo explícito ali, né? Quando a Sim. Emília chama a, a tia Anastácia de aquela pretinha, né? Essa pretinha que só serve para cozinhar. Então era bem presente, né? Tudo tem que ser visto à luz da época, mas que hoje é um racismo claro, né? Sim, inclusive até tinha uma lição na antiga Caminho Suave, né, que a Zazá, que era cozinheira, né, ela era uma mulher negra e tinha até na lição, né, inclusive era quase da família, né, a ideia da empregada, né, na época, empregada doméstica que era quase da família, né, mas na Ela até verdade era uma come com a escrava. gente, né? Até Até come com a come com a gente. gente. Inclusive tem até essa fala, né? Inclusive eu tenho amigos negros, né? Como se isso amenizasse a situação ou que fosse mais tranquilo, né? E é importante a gente sempre falar isso, né? Que não é mimimi. Por trás, por exemplo, de uma palavra simples para nós, eu vou comprar um criado mudo, né? Tem pessoas que tiveram suas línguas arrancadas para não falar, né? Porque eram escravos. Falar, por exemplo, feito nas coxas, né? Nossa, aquilo lá foi feito nas coxas, né? Por que é feito nas coxas? Os negros tinham que fazer as telhas, né, das casas nas coxas, né? Era o formato. E Formato aí do barro, saía, né? saía um de cada tipo, né? Um de cada jeito, um de cada tamanho. E aí ele ficava mal feito, né? Então fazer nas coxas a ideia de mal feito, né? De serviço de escravos mal feito, né? Como se isso fosse tranquilo. E eu acho que é isso, né? Tem também a questão do cabelo, né? Falar do cabelo duro, cabelo ruim, né? Ah, tem o cabelo duro, ela tem cabelo ruim. Tem até uma música, né, do Luiz Caldas, se eu não me Sim. engano, né? Nega Nega do do cabelo cabelo duro, duro. que não gosta de pentear, né? Que é a padronização do belo, né? Uhum. A objetificação do negro, né? O negro como um objeto. Então ele é objeto de satisfação sexual, mas não é objeto de objeto, né? Ele não seria objeto, mas uma pessoa assumi-la, né? Sim. Então negro fica com negro, branco fica com branco, né? E o que é fora disso é anormalizado, né? Fora do padrão. Eu queria que você falasse também dessa questão da. Você falou do lugar de fala. De um tempo para cá surgiu também a apropriação cultural, né, que seria um uso de vestes, até jeito de pintar o cabelo ou de amarrar o cabelo, de pentear, enfim, não sei direito como falar, mas que gerou uma polêmica, até no carnaval, aí não especificamente para negros, mas a questão do indígena, né, do índio, de se fantasiar de índio, isso entraria no racismo estrutural, ou Edel? Então essa questão, ela é de tornar uma fantasia algo que não é fantasiável. Então, por exemplo, quando a gente se veste de índio, né, a gente tem que pensar toda a construção histórica que essas pessoas tiveram, né, povos que foram dizimados, pessoas que foram tiradas do seu lugar de vivência, né, de convivência. Se a gente pensar hoje, o Brasil está ainda dizimando seus povos indígenas, né? Assim como, de certa forma, dizima povos negros e pretos, né? Afrodescendentes. A apropriação cultural ela acontece quando a gente usa aquilo da forma que ela não pode ser usada. Por exemplo, uma pessoa branca se veste com turbante, né, com roupas de estilo africano. Aquilo lá para ela tem representação de fato? Né? É sempre a pergunta que eu faço. Ou é só uma fantasia? Porque se é fantasia, sim, é uma apropriação cultural indevida, né? Que é o que acontece. Quando a gente pega no carnaval e se veste de índio e não presta atenção, né? Eu não observo, não estudo um pouco
o que é aquilo lá. Né? A gente foi fazer uma luta com relação aos índios, a gente pensou o que esse povo está passando ainda hoje, né? De ter ali suas terras todas invadidas por senhores de fazenda. Né? Então, acho que é sempre a gente pensar no lugar de fala. Né? Eu tenho lugar de fala para me apropriar daquilo? Não. E aí que eu falo, né? Não existe racismo reverso. Quando, por exemplo, a gente fala, ele me chama de alemão, né? Eu vi uma vez no Facebook, né? Meu filho é chamado de alemão, então ele sofre racismo também? Não, ele não sofre racismo. Porque isso não é fruto de um processo de escravidão. Né? E é difícil, às vezes, a gente entender o que é uma escravidão. Né? O Brasil foi o último país que aboliu, entre aspas, né, a escravidão. As pessoas saíram dos centros, né, os negros que estavam escravizados, né, depois que a princesa Isabel, que não é boazinha, foi lá, assinou a tal Lei Áurea, que foi só no papel, e esses negros não tiveram para onde sair. Né? Essas pessoas negras são para onde que a gente vai? Né? A proposta do senhor é: você continua aqui, trabalha para mim, nessas condições, então você pode ir embora. Senão vaza, né? Vaza, rala, né? Linha. E para onde essas pessoas foram? Para as periferias. Na periferia, eu não tinha escola, eu não tenho hospital, eu não tenho saneamento básico, não tenho as mínimas condições de sobreviver. Né? Tanto que a gente pegar as melhores escolas, elas estão no centro. Ainda estão no centro. Mesmo de estrutura, ou professores ou tudo mais. Os melhores hospitais, eu não vejo o hospital dentro de uma favela, por exemplo. Né? A gente tem lá pessoas que trabalham e tudo mais, pós de saúde, mas o hospital, se você quiser bom, você tem que ir lá para o centro. E saneamento básico é tudo na base da gambiarra. Então, são lugares que os negros tiveram que ocupar, que foi o que sobrou, né? Era o que a gente tinha na época para fazer, era onde a gente tinha para ir. E aí chegou toda essa situação, né? Que hoje a gente não parte da mesma linha de partida. Então, quem é branco tem vantagem, sim. Né? A branquitude, ela trouxe um lugar de privilégio. Né? Então, o fato de eu morar mais próximo do centro me dá privilégios, que é diferente. Então, é mais difícil para quem é negro, né? Ainda é muito mais difícil. O acesso à escola, o acesso à saúde, o acesso ao saneamento básico, o acesso à segurança, o acesso à moradia, que são princípios básicos da Constituição. Né? Então, acho que a gente tem que rever um pouco isso também. Sem dúvida. E nesse contexto colocado por você é o que entra aí a lei das cotas, né? Tanto para universidade, serviço público, que seria uma maneira de reparação e compensação para esse dano histórico. É isso? Queria que você refletisse um pouco sobre isso. É exatamente isso. Pensando onde a gente está agora, com mais difícil acesso a qualquer bem, né, que a gente fale, seja ele físico ou seja ele intelectual, eu acho que é o mínimo que a sociedade tem que fazer. Que seja eterno, não sei, mas se precisar, tem que ser sim. A cota, ela é uma medida paliativa. Então a gente colocou essa condição nesse momento de cota para reparar historicamente. E aí a gente ouve muito assim: eu não passei porque tinha cotista na minha frente. Né? E aí você vai ver, a pessoa passou em 840 vagas. Né? Então, são coisas assim que não são condizentes com a realidade. Sim. Né? E eu acho que é importante a gente defender a questão das cotas, principalmente que o nível de desigualdade ele está aumentando cada vez mais. Né? Então, se a gente pensar quantas pessoas negras estão na faculdade hoje, ou a gente vamos fazer um exercício simples, né? Quantas pessoas negras estão na política? São vereadores, ou são prefeitos, ou qualquer coisa do tipo. Ou quantas pessoas negras são professores universitários? Né? Que aí exige um grau de formação um pouco mais elevado. Ou eu fazia isso na escola também, na escola pública que eu dava aula. Quantos professores são negros aqui dentro? Porque isso já dá uma margem para estudo nosso, né? Que são pessoas que frequentaram a faculdade. Então, é muito importante a gente refletir isso, empoderar esse discurso, né?
combater qualquer discurso que seja contrário à política de cotas, né? A política de cotas, ela repara uma situação que a gente ainda não conseguiu resolver. E parece Então, que quando tem eu penso... reparado, né, Del? Porque, se eu não me engano, teve um levantamento estudantil um ou 2 anos atrás que mostrou que pela primeira vez as universidades federais tinham mais estudantes negros do que brancos. É isso? Eu estou enganado ou não? Não, exatamente, exatamente. Tem estudos. A maioria dos cotistas, eles são negros. Também o desempenho, a gente fala, né? Entrou pela cota, não vai sair bem no curso. Pelo contrário, os cotistas são os que têm notas mais altas, né? Tem tido bastante destaque. Porém, ainda a gente precisa de mais, né? A gente precisa chegar mais nas periferias, a gente precisa chegar mais nos lugares mais afastados das regiões centrais, né? Não só da universidade, de levar a universidade, de levá-los para a universidade, mas de levar a universidade até lá também, né? Porque, querendo ou não, a cota ela não garante permanência, né? A gente tem que pensar um pouco isso, porque a permanência ela é difícil, né? Geralmente o aluno cotista ele trabalha, né? Ele tem uma jornada de trabalho aí de 8 horas para mais, fora o deslocamento, né? Ele chega na faculdade, ele está cansado, não se alimentou, depois ele tem que fazer toda essa rotina, né, de voltar para casa, que é longe, e no outro dia a mesma coisa. Então, cota não é garantia de permanência. A gente tem que pensar em políticas afirmativas um pouco melhores, né, que garantam que o nosso aluno negro ele esteja lá e esteja lá com qualidade, Sim. para permanecer. Eu acho que um caso bem recente que exemplifica isso que você falou das comunidades, das favelas, enfim, aconteceu ao longo da campanha, né? Quando o então candidato Lula foi lá no Complexo do Alemão e apareceu lá com... Até estava vendo a entrevista da liderança lá, o René Silva, do Vozes, e aí ele do lado, aí falou, olha lá, tá cercado de traficante. Aí, enfim, o senso comum, só porque ele estava numa favela com pessoas negras, eram traficantes. O estereótipo, né? Então é traficante ou tá roubando, né? Se a menina ela tá se prostituindo, né? É o estereótipo de pessoas negras, né? Você vê como que é estrutural, né? Tá numa estrutura de inconsciente ou consciente coletivo que as pessoas naturalizam isso, né? Ou, por exemplo, falar que eu fui num lugar, num quilombo, e o mais leve ali pesava 5 arrobas, né? Animalizando a pessoa, né? A gente mede boi com arroba, né? A gente não Sim. mede pessoa, né? A gente não afere o peso da pessoa como arroba, né? E são falas assim que vão ficando permanentes e as pessoas tentam explicar, e a gente não tem que explicar, né? Eu até falo que às vezes é um pouco cansativo em uma sociedade em que a informação ela está em todo lugar, né? Você dá um Google, você começa a aprender qualquer coisa, e a gente ainda precisa ficar explicando algumas situações como essas, né? Explicando para as pessoas que racismo é crime, né? Então a gente não pode negociar. Então, aconteceu situação de racismo. Mas ele não quis dizer isso. Não, é crime. Ponto. A gente não Exato. negocia essa Se ele crime, quis né? dizer ou não, não importa. Importa é que ele disse, né? Que ele E, disse, e e aí é tem crime. aquela clássica também, se eu ofendi alguém, eu peço desculpas, né? Se eu ofendi, me desculpa. Sim, exatamente. E aí depois a pessoa aparece com um atestado psiquiátrico de algum amigo, né? Aí ele não estava bem naquele momento, né? Como se a gente tivesse que romantizar, amenizar ou naturalizar essa situação. Legal. Eu queria que você falasse de 2 pontos. A gente recebeu a semana passada aqui o pessoal do Conselho Afro de Rio Preto e a luta deles no momento é para aprovação de uma lei aqui para a criação de cotas em concurso serviço público. Você do Conselho Afro de Votuporanga, como que é a situação aí? Quais as lutas de vocês pontualmente aí na tua localidade? Aqui a gente tem, agora nesse mês especificamente, a gente tem resgatado a questão da cultura afro, né? Eu acho que é algo que a gente precisa levar um pouco mais para as escolas, a gente precisa levar para ambientes públicos, não só nesse mês, né? Que esse mês fica mais evidente, né? A gente fala até que viram de calendário escolar, né? Nesse mês que a gente fala, nesse mês que a gente apresenta, né? Que a gente faz ações.
E eu acho que a gente tem que melhorar muito isso. Votuporanga ainda não tem essa pauta no legislativo. E eu acho que é importante a gente repensar isso. Né? A gente tem a abertura com a Câmara muito tranquila, né? com o prefeito também. Né? São coisas que a gente conversa bastante. Mas eu acho que tem que ser um pouco mais enfático essa situação. Né? De vamos criar cotas sim, né? Ou colocar essas cotas pelo menos aí com uma data, né? Revogável, ou a gente continue, né? Tentando aí. E eu acho que é necessário, né? É necessário. Ainda não sei se existe algum estudo, né, de pessoas que assumem concurso público ou que passaram em concurso público em relação à sua cor. Mas acho que seria interessante começarmos a falar disso e apontarmos, né? Ó, os primeiros lugares não são pessoas negras. Né? O que a gente está fazendo para isso? Né? Vamos pensar numa política pública para isso também? Eu acho que é Perfeito. necessário. Perfeito. Bom, gente, estou conversando com o Edel Barbosa, ele é técnico educacional do SENAC de Votuporanga e membro do Conselho Afro de Votuporanga. Estamos falando sobre racismo estrutural nesse mês da consciência negra. Ô, Edel, a mesma pessoa, a Cecília aí do Conselho Afro, ela é de religiões de matriz africana, ela é do candomblé e ela relatou casos aí de racismo envolvendo racismo e preconceito envolvendo as religiões de matriz africana. Queria que você falasse um pouquinho disso também, o porquê desse preconceito que as pessoas têm com essas religiões. Isso vem lá da nossa história, né? Quando os portugueses chegaram, né, na África, os portugueses que eles que vieram com mais força aqui para o Brasil. Chegaram lá, havia até um portal, né, que era o portal do batismo. Então, quem passava dali tinha que ser cristão, né? Até a questão do sincretismo, né? Quando a gente pensa no sincretismo, que os negros tiveram que criar dentro da sua religião imagens católicas, né, para poder exercer, né, exercer a sua espiritualidade. O que a gente vê muito, né, com relação ao candomblé? As pessoas colocam-se dentro de uma régua, né, na régua do cristianismo, e eu sou cristão, né, isso é algo que é meu e é individual, né, sua espiritualidade, mas colocam dentro da sua régua e acham que todas as outras pessoas devem ficar nela. Né? Então, o que é fora do cristianismo, o que é fora do catolicismo, né, ou da religião evangélica e tudo mais, é tido como pecado, né? É profanação do sagrado, ou é culto ao demônio, né? Então, são coisas assim que estão muito presentes em nós e as pessoas acham que tá certo. Então, a gente vai lá, teve até um caso, uma menina que levou uma pedrada, não me recordo o lugar, porque ela é do candomblé. Né? E a gente tem essa ideia, né? Macumba faz reverência, né, ao que é satânico. Então, a gente vê muito isso. Né? A questão da intolerância religiosa dentro das religiões de matriz africana ela é muito forte, porque ainda se tem a ideia que o que está certo, que é o bom, que é o justo, ou que está ligado ao bem, é o cristianismo apenas. Né? E até hoje a gente vivencia isso. Eu, pessoalmente, gosto muito de estudar as religiões de matriz africana, porque traz uma beleza da raiz da gente, né? A gente se sente parte, né? Parte daquilo, né? A gente se sente vivenciado. E é muito interessante, até queria citar uma situação que eu não havia passado por uma situação de racismo até chegar no mestrado. Depois que eu fui fazer mestrado, né, numa aula, era uma aula sobre Pierre Bourdieu, e na aula a professora falou assim, virou para mim e falou, eu sentava sempre na frente, porque eu gostava muito de ouvir e anotar. E a professora virou para mim, uma professora doutora, falou assim, você que é passado das 6. E na hora, assim, eu falei assim, gente, será que ela tá falando isso para mim, né? Qual que é a intenção dela, né, de falar isso? E aí ela falou uma outra situação, também,
E na hora do intervalo, na hora que eu saí para o intervalo, tinha uns 10 alunos assim, me pararam no corredor e perguntaram, falaram, Del, você não se incomodou com o que a fulana falou? Eu falei, não, né, mas porque eu queria deixar para lá, eu estava errado no momento, eu não podia ter deixado para lá. E eles falaram, a gente se incomodou sim, a gente se incomodou e nós vamos subir agora na reitoria e vamos pedir a demissão dela. A gente não vai ter aula com uma racista, a gente não quer ter aula com uma racista, então a gente vai sair do curso porque a gente paga caro e isso aqui é uma escola e ainda tem um agravante, a gente está num curso de mestrado. Né? Uma escola já é inadmissível. Aqui, que a gente paga super caro para estar, é pior ainda. Né? E os alunos foram pedir a demissão dela, mas como havia uma questão de... ela era conhecida do dono e tudo mais, acabou-se que amenizou a situação. Né? Não vou falar a instituição porque... Deixa para lá, né? Passaram o deixa para pano. lá. Sim, Passaram o pano para racista. Passaram por ano para racista, exatamente. Então, assim, ele está em todo momento, né? A situação de racismo está em todo momento e em todo lugar. Né? Nunca que eu imaginei que numa aula, lá no meu curso de mestrado, eu sofreria com racismo, né? Isso foi em 2017, 5 anos atrás. Pois é, está em todo lugar, né? E é um tema que tem que ser combatido todo dia. Edel, eu queria te agradecer muito por essa entrevista. Estamos sempre à disposição, viu? Aí o espaço, quando tiver, enfim, qualquer demanda aí, é só procurar a gente. Agradecer o Senac também de Votuporanga. Obrigado, viu, Edel? Eu que agradeço a oportunidade, sem precisarem aí falar dessa situação, desse momento, desse contexto, a gente está disponível aí, à disposição, para poder vencer, né? É algo que já está durando demais. Sem dúvida. Quero agradecer ao Edel Barbosa, técnico educacional do Senac Votuporanga e membro do Conselho Afro de Votuporanga, falando sobre racismo estrutural. É isso aí, vamos ficar mais atento ao que a gente fala, gente. Tem palavras, como ele disse, que vêm aí de uma origem bastante pesada, bastante triste.